vivo! Episódio 3. Catequese 3. Encontro 3. Terceiro encontro, né? Da nossa catequese, que nós batizamos de Educando na Fé. Não foi Educando na Fé, foi catequese. Não, o nome do evento é Educando na Fé. Quem entrou? Alguém entrou. Tá distante aqui, ó. Não tô dando pra ver Posso direito. fazer quem entrou? Vai lá ver. Mas ó, a gente tem que ser rápido. Entrou o Damas. O Damas. O Damas Gabriel. Falem pra ele que ele é bem-vindo. Você é bem-vindo. Bem-vindo, Damas. Senta aqui. Então, olha só. Eu tenho feito um trabalho com pais na internet e tenho explicado para todos os pais o quanto é importante nós forjarmos o caráter dos nossos filhos. E essa é a principal função de um pai, forjar o caráter. E forjar o caráter é ensinar-lhes as virtudes. Estamos 3 pessoas assistindo. E virtudes são valores, são hábitos bons que a gente vai estruturando nossa personalidade. E uma das virtudes é a virtude da fé. Então, esses encontros semanais aos sábados é para que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente entenda sobre a nossa fé. Nós somos católicos e já que eu dou catequese para os meus filhos de forma frequente e descobri que o Instagram a gente pode clicar um botãozinho e transmitir ao vivo para quem quiser participar e ainda podemos gravar isso no GTV, eu tive essa ideia da gente compartilhar esse momento em família de transmissão da fé e dessa investigação. Porque quando a gente pega o catecismo da Igreja Católica e estuda, a gente está fazendo uma grande investigação e aprendendo o que é certo e o que é o errado. Porque todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos já se perguntaram: de onde eu vim? Para onde eu vou? Só um minutinho. Por que eu existo? Essas perguntas fundamentais da vida, todas estão respondidas pelo Catecismo da Igreja Católica. E a nossa fé, eu já disse em outros encontros, a nossa fé não precisa ser desconectada da razão. A gente tem que empregar toda a nossa inteligência, todo o nosso raciocínio lógico para investigar sobre o que Deus quer da gente. Investigar isso tudo. Então nós podemos utilizar toda a nossa inteligência para ver se nessa doutrina há coerência ou não. E no catecismo a gente tem uma grande oportunidade de ver a profundidade e a coerência da doutrina católica. Tá? Então vamos fazer a primeira oração para a gente começar? Eu posso falar uma Pode. coisa? Você aí que não assistiu os nossos episódios anteriores, você aí que não assistiu os nossos episódios anteriores, tem aqui no IGTV, no perfil @IgorTonassi, Igor.Tonassi, e no YouTube, em 2 canais, Mateus Heitor Tonassi ou Igor Tonassi. Eu estou fazendo um upload dessas aulas no meu YouTube e como eles têm um canal também, eles estão fazendo um upload para que outras crianças tenham acesso. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma oração ao Espírito Santo para que ele nos ilumine e para que a gente passe a entender cada vez mais sobre a doutrina que Jesus instituiu aqui na Terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede de sabedoria, rogai por nós. Então, nesse terceiro encontro, nós vamos começar na página... Nós vamos retomar... Vamos começar o fato 2. Nós estamos estudando o credo. Na página 40. Página 40, 41. O credo nada mais é do que o resumo da fé católica, o resumo da doutrina de Cristo. Nossa. Então, no fato 2, nós vamos estudar quem foi Jesus. Quem foi Jesus, Mateus? Jesus é o Filho de Deus, é Deus também. Jesus é filho de Deus, é Deus. Apesar de que a gente é filho de Deus, porque a gente é filho adotivo. Adotivo. E ele é filho de sangue. Ele é o filho primogênito, né? Não, Senta mais retinho, ele assim. não é o filho primogênito, ele é o único filho. O único. Ele é o único e primogênito também. Porque o primogênito é o primeiro e o único é o único, né? Quem foi Jesus? Jesus é filho de Maria e de Jesus. Jesus é filho de Maria. De Interessante. Deus. Por que Jesus nasceu no estábulo? Jesus no ventre de Maria podia só se mexer um pouquinho e aquele estábulo viraria um palácio. A gente vai chegar lá. Por que ele veio como bebê? Então, quem foi Jesus? Ó, aqui tem, no página 41 tem um perfil. Tipo uma ficha de quem foi Jesus. Ó, Jesus de Nazaré. Por que é Jesus de Nazaré? Porque ele viveu muitos anos da vida dele em Nazaré. Uma cidadezinha que hoje fica lá em Israel. Lá em... Mas ele depois andou o mundo. E ele foi filho, a De parte Maria. humana dele veio totalmente de Maria. Isso é interessante, quando eu estava estudando. Imagina, a gente é filho, a gente tem pai e mãe, né? Mateus, Heitor, tem papai Igor e mamãe Renata. Então foi uma mistura do papai Igor com a mamãe Renata. Aí deu o Heitor, deu o Mateus. Agora, Jesus, a parte humana dele veio só de uma pessoa. Veio só da mãe. Só de mãe. Mas a parte de Deus veio só de pai. Então, Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Tem a natureza humana e a natureza divina. Então, os traços físicos de Jesus vieram só de Maria. Isso é bem interessante. Então, ele devia ser muito parecido com a mãe. E ele tinha um pai adotivo, um pai de criação, que foi José, que era casado com Maria. José é o carpinteiro. Ele nasceu no dia 25 de dezembro, Que é o Mas ele- o Natal. mas ele não nasceu em Nazaré. Onde que ele nasceu? Belém. Em Belém. Isso tem que ficar claro. Então ele nasceu em Belém e depois foi para Nazaré. Porque os pais dele estavam lá fazendo um recenseamento. O imperador Augusto, na época, o imperador romano, ele falou: olha, todos do meu reino têm que ir até a sua cidade, a cidade da sua linhagem. Da sua família. E José era descendente de quem? Davi. Davi. Qual era a cidade da família de Davi, da descendência? Judeia. Belém. Belém. Então eles viajaram até Belém, na Judéia. Nossa, imagina, sem um avião, a gente que é descendente italiano viaja daqui pra Itália. Exatamente. Então, se tivesse essa regra hoje, a gente teria que ir lá para a Itália, porque Rosseto é italiano, Tonassi é italiano. Então eles fizeram essa peregrinação, só que eles não tinham avião. Eles tinham, hoje, para fazer o recenseamento, é só entrar na internet e dizer lá, tô vivo, meu CPF é tal. Na época não tinha internet, então eles foram no lombo de um burro. Maria. Agora, imagina Maria grávida de 9 meses. Como que foi cansativa essa viagem? Mas ela não reclamava. E o pai dele era carpinteiro e ensinou essa profissão para ele. O pai. Então podemos dizer... Criação, né? O pai que criou ele, exatamente.
O idioma, ele falava aramaico. Aramaico, eu não conheço essa língua. Mas na verdade Jesus fala todas as línguas. Calma, ele falava aramaico, tá? E tinha uma língua estrangeira principal que muitos falavam também, o hebraico. Hebraico, eu não conheço essa língua também. Tá? Essas línguas a gente não conhece. Hoje a gente conhece o inglês, o espanhol, o português. Mas na época, lá naquela região, era o aramaico, o hebraico, e ele falava. E ele adorava crianças. Eu gosto de crianças. E ele dizia o seguinte: o reino dos céus é de pessoas que têm um coração de criança. Por isso que ele amava as crianças. Eba, eu estudei. Então, e como ele existe até hoje, ele ainda ama as crianças. Ama o Heitor, ama o Matheus, ama cada criança que está assistindo a gente. E ele é um grande amigo das crianças. O que me deixa nervoso? Tá? Vamos lá, ponto 23. Mas parece Que- não acabou. É que se a gente ler Deixa tudo... nervoso. O que deixava Jesus nervoso? Quando meu A mentira. A mentira. Então, quando os fariseus mentiam, os fariseus tinham segundas intenções. Os fariseus perguntavam uma coisa, mas querendo saber outra. E aí Jesus falava, vocês são hipócritas. O que é hipócrita? Essa palavra existe. Vem pra cá, Mateusão. Hipócrita é aquela pessoa dissimulada, que mente, Mas que tenta ser uma coisa para você, mas é outra no coração. Fala uma coisa e pensa outra. Ela não tem unidade de vida. Vamos lá. Volta. Item 23. Quem é Jesus Cristo? Então a gente já conversou sobre isso. Jesus Cristo é o Filho de Deus. é o filho de Deus e de Maria. Veio ao mundo há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. E veio, ele poderia ter vindo da forma que ele quisesse. Ele poderia ter vindo no lugar de Herodes. Não, ele poderia ter vindo da forma que ele quisesse, concorda? Concordo. Ele poderia ter vindo como um rei humano, cheio de ouros, com palácios, com poderes para destruir, sem paciência com ninguém. Mas ele veio como bebê. E a gente vai ver mais à frente por quê. Não sei porque isso aconteceu. A gente vai ver. Com as crianças. Agora, imagina o seguinte. Imagina se a gente viver... Senta aqui, ó, para você aparecer aqui, Mateusão. Imagina se a gente vivesse antes da vinda de Jesus, no Antigo Testamento. O povo estava esperando muito, durante séculos, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Porque o povo israelita queria um rei, um Salvador, para livrá-los das garras dos egípcios na época, e mais próximo da época de Jesus, dos romanos. Então o povo israelita foi submetido a muita dor, a muita disputa, a muita gente que os aprisionou, que os escravizou, não foi? Então imagina uma pessoa que só sofre. O que ela mais deseja no coração? Poxa, Deus, venha até mim, venha nos salvar. Então o povo israelita que acreditava em um só Deus, rezava, e ensinava os filhos a rezar, esperando a Deus. Então, quando vem Jesus, como um bebê pobre na manjedoura, sem lugar para morar direito, sem lugar para ficar numa hospedaria em Belém, muitos não entenderam, muitos se frustraram. Poxa, mas eu estava esperando um rei, eu estava esperando alguém para me salvar desse sofrimento aqui dos romanos, e vem um bebê pobre de Nazaré. Então muitos não entenderam que o reinado de Jesus não era dessa terra, que a salvação
que ele veio trazer foi uma salvação para te levar para o céu, para abrir as portas do céu. E aí, vamos lá, vamos desenvolver mais para frente. Então, só que outros viram assim, meu Deus, agora eu posso ganhar o céu, eu posso ser santo, eu tenho alguém para imitar, que é Jesus. E eu estou muito feliz por isso. Deus é tão amoroso com a gente que mandou o filho dele pegou a divindade dele e fez um esforço para se encaixar na nossa humanidade, para estar acessível, para estar perto da gente. Pra gente conseguir. E isso é um motivo... Ele não fez nenhum esforço, ele só fez isso. Ele pode tudo, né? Mas, pô, imagina você sendo Deus, podendo ficar lá no trono, no pedestal da sua divindade. Tem que fazer um esforço para descer para a nossa humanidade, não tem? Descer do céu para encarnar. Não. Tem que nos amar muito. Ele tem que querer muito. Ele pode tudo, mas ele não precisava vir. Mas ele nos ama tanto que ele veio. Isso é motivo de grande alegria. Olha o que Santa Madre Teresa de Calcutá dizia. Para mim, Jesus é meu Deus. É minha vida. Meu único amor. Está em tudo e é meu tudo. Jesus, eu o amo de todo o coração, com todo o meu ser. Por que Santa Madre Teresa de Calcutá foi capaz de fazer tanto bem, ajudar tantos pobres? Por quê? Porque ela amava Jesus. Então ela fazia isso por amor a Jesus. E quando a gente ama muito a Deus, a Jesus, a gente ama muito os outros também. Vamos lá. Questão 24. O que significa a palavra Cristo? Isso é interessante. A gente fala Jesus Cristo. É um sobrenome de Jesus? Deus! É um sobrenome igual Igor Tonassi. Ou então Igor Ribeiro Tonassi. Heitor Tonassi. Cristo é um sobrenome? Não. Vem pra cá, Mateusão. Senão você vai cair aí. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido. Eu sei. Ungido. Acho que é Deus. Quando os reis assumiam na época, eles eram ungidos com óleo sagrado para governar. Então, Cristo é ungido. E Messias? O que significa Messias? Eles queriam a vinda do Messias. O que significa? Significa o Salvador do mundo. Então o povo israelita queria muito o Messias. Eles queriam ser salvos. Eles queriam alguém para se apoiar. Ungido. E por isso Jesus Cristo é o Messias. Davi foi ungido. Davi foi ungido para governar. Não, antes de governar, ele foi ungido. Você sabia que todo mundo pensava que seria o irmão mais velho de Davi que ia governar? Vamos lá, vamos avançar. Questão 25. Jesus Cristo é realmente Deus? Como que a gente pode provar que Jesus Cristo é realmente Deus? Milagre! Ele fez milagres. O que mais? Como que a gente pode provar? Árvore! Ele ressuscitou. Árvore! Que árvore? Árvore! Não. Deus se fez a árvore! Não. Mas isso não prova que Jesus é Deus. Então, os milagres provam que Jesus é Deus. A ressurreição, que é um grande, grande milagre. Ele venceu a morte. Não conta. O que mais? Dentro dos milagres, vamos citar alguns. Ele deu visão aos cegos. Vinho! Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou Lázaro. Ou seja, ele venceu a morte do amigo e venceu a própria morte na ressurreição. Ou seja, ele tem poder sobre a morte. O que mais que ele fez? O que mais? Ele curou paralítico. Curou paralítico. E isso não é porque está escrito na Bíblia, é porque veio numa tradição oral, porque muitos viram e muitos ficavam espantados. Quer ver uma outra prova que Jesus é Deus?
quando ele foi libertar aquele endemoniado, quando ele libertava os endemoniados, o que os demônios falavam através da língua daquela pessoa? Que tu queres comigo? Me deixa em paz. Jesus, Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, me deixa em paz, por favor. Pelo menos me mande aos porcos. Pelo menos, não me extermine, pelo menos me mande aos porcos. Ele foi... Jesus teve até piedade do demônio. Ó, eu vou libertar esse meu filho, esse ser humano que eu amo tanto, e vai lá para os porcos. Aí ele, vai! Isso prova que o ser humano está acima dos animais. Que o ser humano é obra-prima. E as pessoas que cultivavam nos porcos ficaram bravas com Jesus. Exatamente. Por quê? Porque quando... Isso é outro assunto, depois a gente desenvolve. Mas quer ver outra prova? Quer ver outra prova que Jesus é Deus? Uma pessoa, ele mesmo dizia que era Deus. Então uma pessoa, vamos supor que alguma pessoa chegue aqui na nossa sala ou na sala de vocês e diga: olá, tudo bem com vocês? Sim. Eu sou Deus. Sabia que eu sou Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou filho de Deus. Você quer ver Deus Pai? Olha para mim. Me ouve. Eu não acreditaria. Eu ia perguntar, prova. E aí, muitos falaram isso. Só que uma pessoa que diz que é Deus, só tem duas possibilidades para ela. Ou ele é um charlatão, mentiroso, louco, tolo. Pô, mas, cara, você é só um ser humano. Você é Deus mesmo? Mas ele dava provas que ele não tinha nada de louco, não tinha nada de charlatão. Ele era pura integridade, ele tinha uma aparência física bonita, ele falava bem, ele era coerente, ele olhava nos olhos das pessoas. Ele fazia milagres. Como que um Calma, louco pode fazer isso. Ele se interessava pelas pessoas, ele se compadecia das pessoas. Um louco, normalmente, ele não se compadece de ninguém, ele não consegue entrar na história da pessoa e entender aquela pessoa, olhar no olho. Então o porte exterior de Jesus era atraente, a ponto das pessoas, multidões seguirem ele. Se lembra daquela mulher, bendito os seios que te amamentaram, né? Bendito o ventre que te gerou. Porque aquela mulher ficou tão impressionada com Jesus que disse isso. Além disso, o que ele fazia? Ele fazia milagres. Ele provava por A mais B que ele era Deus. Então, um louco, uma pessoa não é capaz de fazer milagres. Eu não sou capaz de fazer milagres. Só em nome de Jesus. Então essa teoria de que Jesus é um profeta, existem algumas religiões que dizem que Jesus é só um profeta. Foi só um profeta. Uma pessoa sábia. Então, por exemplo, o Espiritismo diz que Jesus existiu e que ele era uma pessoa iluminada, sábia. Mas esse caminho do meio não existe para Jesus, porque ou ele é tolo, charlatão, ou ele é Deus. Então, o fato de ser uma pessoa iluminada e sábia, no caminho do meio não existe. Porque se ele era sábio, inteligente, iluminado, e essa pessoa iluminada e inteligente dizia que era Deus, logo ele é Deus. Se ele é Deus, a gente tem que ouvir o que ele fala. E ele condenou, por exemplo, essa prática de ficar evocando espíritos e tudo mais. Então, sim, se ele é Deus, nós temos que aderir ao que ele falou. Mas o que o Espiritismo faz? Por exemplo, o Espiritismo diz que tem reencarnação. E Jesus disse que não existe reencarnação. O que é reencarnação? Reencarnação, por exemplo, a gente morre, vai para algum lugar e nossa alma volta e reencarna. Pode reencarnar em cachorro, pode reencarnar em outra pessoa, pode reencarnar. E aí, com isso, a gente vai se purificando. Essa é a teoria do Espiritismo. Só que Jesus disse que isso não existe. Jesus disse o seguinte: olha, você só tem uma vida.
e é a tua única chance de ser bom. E corra, porque o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? Olha, nossa vida é curta. Quando a gente morre, a gente vai ser julgado pelo bem ou pelo mal que nós praticamos. E eles chamam essas almas, por acaso? Oi? Esses espiritistas, eles chamam as almas? Não, então, existe toda uma atividade espiritual, certo? Não existiam demônios lá na época de Jesus? Então existe hoje também. Sim. Tá? Mas não existem os anjos, porque Deus criou? Existe. Mas não existem as almas? Não existe o purgatório, o céu, o purgatório e o inferno? Então, existem as almas. Então, a gente não precisa ficar mexendo com isso. Deixa que Deus cuida dessa parte celeste. Porque o mundo espiritual é ativo. Então, o que Jesus disse? Olha, não fique evocando espíritos. Seja bom hoje, porque você só tem uma vida. Quando você só tem uma vida, você tem que dar o seu melhor. Crescer nas virtudes, fazer o bem para ganhar o céu. Tá? E quando Jesus diz que o céu é dos violentos, é porque é daquelas pessoas que optam radicalmente pelo bem. Eu vou ser bom. Violentos assim. Eu vou roubar o banco, eu vou pro céu porque Jesus disse que o céu é dos violentos. Então vamos lá. Então, essa é a forma de provar que Jesus é Deus. Vamos lá, vamos lá. Item 26. O que significa Jesus Cristo ser o Senhor? Ele é o Senhor. O que significa isso? Não sei. Que ele é o Senhor do céu e da terra. Só que também existe Deus Pai e Deus Espírito Santo. Sim. Só que Jesus é Deus Filho. Deus Filho é Senhor do mundo. E aí a gente vai estudar a Trindade daqui a pouco. Eu sou Trindade. E aqui, ó, Bento XVI diz o seguinte, que Tomé deixou uma grande riqueza pra gente quando desconfiou de Jesus. Por quê? Ele disse o seguinte, tudo bem, Tomé desconfiou de Jesus, da divindade, mesmo ressuscitado na frente dele. Só que ele nos deixou uma maravilhosa profissão de fé. Qual? De todo o Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Quando Tomé reconheceu, viu o buraco na mão, viu o buraco do lado da lança, ele reconheceu, é como se a gente estivesse ali, porque nós também, às vezes não acreditamos, nós temos que pedir para que Deus aumente a nossa fé. Mas olha, Tomé foi um grande representante nosso. Ele estava de frente para Jesus e viu, meu Senhor e meu Deus. Ele reconheceu ali, com os próprios olhos. Vamos lá, vamos avançar. Item 27. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três deuses diferentes? Interessante. O que vocês acham? Eu acho que são só um Deus. Oi? Eu acho que eles são só um Deus. São três deuses ou um Deus só? Então, são três pessoas Três pessoas? e um só Deus. Na verdade, três Sai criaturas. aí, rapaz. Vem pra São cá. três criaturas. Uma é só alma, outra é humana. Não, pera aí. Nenhum deles é criatura. Nem Deus Pai é criatura, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Agora, olha que coisa interessante, que a gente pode errar. Um pensamento errado é o seguinte, Deus Pai está acima de Deus Filho? Não. Porque ele é Pai. Porque normalmente quando a gente pensa, quando a gente pensa numa família, o pai está acima dos filhos. Nasceu antes dos filhos, é mais velho do que os filhos. Mas Jesus não. Agora, Deus Pai veio antes de Deus Filho? Não. Para a história da humanidade, sim. Não. Olha, aí que tá. Deus Filho
existe desde sempre como Deus Pai. Olha que interessante. Deus Filho era Deus Pai? Ele é Deus desde toda a eternidade. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre foram Deus. Olha que interessante. Só, e outra, Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão abaixo de Deus Pai, hierarquicamente, como numa família tem o pai e a mãe, abaixo estão os filhos. E depois os netos. Depois os netos. Existe uma hierarquia. Na Trindade, não. Eles têm a mesma força, a mesma natureza divina, só que são 3 pessoas diferentes. E cada pessoa tem uma nota, vamos dizer, dá para ressaltar uma função, uma característica de cada um. Por exemplo, a gente pode dizer que uma grande característica de Deus Pai foi a criação. Então a gente pode chamar ele de Criador. De Criador. E Deus Filho de Salvador? Deus Filho, pô, tem uma grande missão. Salvador, Redentor. Salvador, melhor. Certo? E o Deus Espírito Santo? Uma grande missão dele. Pomba. É uma pomba. A gente pode pensar na pomba porque é uma coisa mais fácil de pensar, mas o Espírito Santo é muito maior do que uma pomba, é muito mais... Ele está em todos os lugares, Mas ele é o amor. Diz que o Espírito Santo é uma pomba. Não, o Espírito Santo não é uma pomba, ele pode ser simbolizado por uma pomba, mas ele não é a pomba. É só pra gente tentar entender um pouco. Tá bom. Mas ele é muito maior e muito diferente de uma pomba. Ele é o amor. Tá bom. Eu acho que talvez... Mega Big Pomba. Não, o que a gente pode representar melhor? Ele é o amor entre o Pai e o Filho. E qual é a grande missão do Espírito Santo? Amar. É a santificação. É o santificador, o salvador e o criador. Isso. Então, um símbolo bom para a Trindade são 3 velas acesas. Vela 1, vela 2 e vela 3. A gente acende as 3 velas e une as chamas. Quando a gente une as chamas, nós temos 3 velas e uma só chama. É uma imagem que pode se aproximar um pouco da Trindade. E é um grande mistério para o nosso entendimento. A gente tem que pedir a Deus para entender. Então, resumindo, são 3 pessoas e um só Deus. E Jesus? Jesus é uma pessoa com 2 naturezas. Depois a gente pode aprofundar isso. Jesus é uma pessoa. Só que com 2 naturezas. 2 naturezas, divina e humana. Então quer dizer, se você pegar 2 velas e juntar, aqui ó, 3 velas, aqui ó, eu acho, né? E as 3 pessoas da Trindade são perfeitas, são eternas, E são não se infinitas. derretem. Elas não se derretem. Não se derretem. Elas não se gastam, elas Mas vão as existir. velas se gastam. Vamos lá, fato 3. Vamos estudar como que Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria. E aí a gente pode entrar na figura de Maria. Depois da Trindade é Deus. É o nosso único Deus. Agora, quem foi a criatura mais perfeita criada de toda a eternidade? Maria! Senta um pouquinho mais para trás, retinho. Maria, por quê? Porque, olha só, Deus, vamos prestar atenção e vamos aprender. Você está saindo da live. Eu E aí, sei, é por você causa tá de um com- motivo. Você está com coceira no nariz? É, por conta disso. Tá. Então, o que acontece? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam lá na eternidade, lá no céu, e fizeram um plano. Eles tinham um plano. Antes da gente nascer, muito antes. E te digo mais, antes de criar o mundo, eles tinham um plano.
eles iam criar um mundo, Tá. Adão e Eva iam desobedecer. Eles já sabiam disso. Com certeza. Com Então certeza. por que deixaram? Porque eles nos amam. Eles nos amam tanto, amam tanta criação, que deixou a gente livre. E de tão livre que Adão e Eva foram, eles acabaram errando. Como a gente pode errar? É. E aí o que aconteceu? Foi indo, ele fez uma aliança com Noé, depois com Abraão, foi vindo, vieram todos os profetas. Jacó. E ele tinha um plano. Tá, lá no final, o que eu vou fazer? Eu vou mandar meu filho. Deus Filho vai para a terra. Mas para Deus Filho encarnar, eles tinham que ter uma pessoa, uma criatura muito especial. E eles pensaram nessa pessoa. Eles forjaram essa pessoa e deram o nome de Maria. Por quê? E agora imagina, Deus não é perfeito? É. Deus tem mancha? Não. Deus erra? Não, ele é pura bondade e é perfeito. Ele poderia entrar no ventre de qualquer mulher? Poderia. Não, poderia. Mas é justo Não. ele se manchar, porque todas as mulheres vieram da descendência de Adão e Eva. Todas as mulheres e os homens. Então nós temos o carimbo do pecado original. Então nós temos inclinação ao pecado, não temos? Às vezes eu sou egoísta com meu irmão, às vezes eu perco a paciência com meu filho, às vezes eu não sou tão forte como eu deveria. Você sabia que se Maria recusasse, ela começaria a ter a mancha do pecado original? Isso, olha só, calma. Aí o que eles pensaram? Eu vou fazer uma criatura perfeita, a melhor de todas, e vou impedir que essa pessoa receba esse carimbo, essa sementinha do pecado original. Vou impedir. Eu vou cortar ali, eu não vou deixar que passe para ela, para que ela seja imaculada. E aí veio quem? A Imaculada Conceição. O que é Imaculada Conceição? Não sei. Conceição, concebida. Então eu vou criar uma criatura imaculada, pura, sem mancha, Eu sou sem mancha. com a alma limpa. E não vou deixar que Joaquim e Ana, os pais de Maria, passem o pecado original para Maria. Então ela foi concebida sem mancha, sem pecado. Com isso, Deus fez um vaso, uma pessoa para receber o Espírito Santo. Maria. E aí o que aconteceu? Ela era cheia de graça. Porque uma pessoa que não tem mancha, ela é cheia de graça, ela é alegre, ela é feliz, ela é cheia de fé, ela é amiga de Deus, ela conversa com Deus, ela tem a presença de Deus no dia a dia. Porque o pecado, fica direitinho pra gente estudar. Senhor. Fica direitinho, vem. O pecado, o que o pecado faz? Ele nos afasta de Deus. Sim. Como ela era cheia de graça, ela era juntinha de Deus, ela era íntima de Deus. Legal. Como assim íntima? Né? Íntima, amiga. Amiga. Íntima. E se ela recusasse... Imagina, se a Maria recusasse a anunciação, o que aconteceria? Aí que a gente vai estudar. Boa pergunta. O que eles planejaram? Olha, vamos criar Maria lá no ano... No ano... Mil? Eu acho que ela engravidou, dizem que com uns 15 anos. Então, 15 anos antes de Cristo, tá? Mais ou menos, sem rigor científico, ela foi concebida, 15, 16, por Joaquim e Ana. Ela foi crescendo, ela orou, ela tinha muita presença de Deus e até que eles fizeram um plano. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel vai lá falar com essa menina. Não sei. Ave Maria, cheia de graça. Vem aqui, tutor. Como assim Ave Maria? Ave era oi Maria. Ave. Oi Maria, tudo bem? Não. E aí o arcanjo Gabriel falou assim,
você vai ser mãe. Você aceita ser mãe de um filho? Ela, mas como? Se eu não sou casada? Se eu não... Se eu sou virgem? Se eu sou virgem, eu não tive nunca homem nenhum. Aí ela perguntou. Ela não duvidou e não disse não. Ela só perguntou para entender um pouco mais. Aí o anjo falou assim: não se preocupe, vai ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre você e você engravidará. Ah, vai ser assim? E não tenha medo. Ela, tudo bem, eu aceito. Quando ela disse sim, aí o mundo se alegrou, o céu se encheu de festa. Por quê? Porque o plano estava dando certo. Porque eles sabiam que Maria era cheia de graça, mas ela era livre. Então, ela poderia ter dito não? Poderia. Mas como ela era cheia de graça e queria fazer a vontade de Deus, ela disse sim. E aí começou um plano maravilhoso. O Espírito Santo veio, ela engravidou. E aí o Espírito Santo, o anjo, tiveram um trabalhinho de explicar para José, que seria o marido, já estava prometido em casamento, já era praticamente marido de Maria. Pô, como é que um homem vai entender isso? E José, escolheram José era da descendência de Davi, era um homem muito justo, muito fiel a Deus. Legal. Só que ele ficou atormentado com aquilo. Ele deve ter perdido algumas noites de sono. Caramba, mas Maria engravidou? Como? Como? Isso nunca aconteceu na história. De alguém engravidar pelo Espírito Santo? Como é que fez? É isso e tal. E aí o anjo apareceu a José em sonho. O Espírito Santo não, o anjo apareceu e falou assim: José, não tenhas medo, aceite Maria como sua esposa, porque esse menino é filho de Deus. E se chamará Jesus. Se chamará Jesus. Então, muitas pessoas dizem que os católicos adoram Maria. Isso não é verdade. Os católicos veneram Maria. Como assim? Adorar, a gente só adora a Deus. Então, quando a gente acorda, beija o chão, ou faz o sinal da cruz, entrega o nosso dia a Deus, a gente está entregando ao nosso Deus, que nos criou, que é dono do tempo, do mundo e do espaço. Agora, Maria não é Deus. Maria é só uma criatura perfeita e que merece todo o nosso respeito. Venerar é isso. É respeitar, é admirar. É diferente. Adorar não. E adorar é só a Deus. E a veneração, Jesus quis que nós venerássemos Maria. Admirar é assim, venerar é assim, ter uma blusa de Maria. Não, venerar é olhar para uma imagem dela, mandar um beijinho, Ter uma blusa dela. dar uma piscadinha para ela. Ter uma blusa. Né? É pensar à noite nela, pensar que à noite a gente está no colo dela, porque ela é nossa mãe. Ela é nossa mãe porque a gente merece? Não. Porque a gente pediu? Não. Porque Jesus quis. Jesus, quando estava na cruz, disse: eis aí tua mãe. Entregou a mãe dele para João, que era um apóstolo querido, e com isso ele entregou a toda a humanidade. Mãe, E ela mesma... teu filho. Isso. Ele falou aí, ó. E deu a humanidade para a mãe, ó. Mãe, eis aí o teu filho. Também. Então entregou Maria para a humanidade e a humanidade para Maria cuidar. E a gente tem que pedir a ela. Quantas vezes a mamãe de vocês intercedeu por vocês junto ao papai? Então o papai disse: olha, vocês não vão sair hoje. Vocês estão de castigo, ou então porque vocês não fizeram o dever. Aí quantas vezes a mamãe veio e falou: não, papai, calma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o dever, eu vou ajudar eles a fazer o dever, né? Ou então papai e mamãe vão aqui fazer o dever, vão cobrar aqui para vocês crescerem, para vocês conquistarem. Então, uma mãe sempre suaviza
sempre intercede. Por isso que a gente diz que ela é nossa advogada. O que Maria fez lá nas bodas de Caná? Ela advogou junto a Jesus pelos noivos. Jesus, os noivos vão passar vergonha, não vão ter vinho. Ela se sensibilizou. Mulher, ainda não é minha hora. Porque antigamente mulher era como se fosse senhora. Era um vocativo de respeito. Ainda não é minha hora. Mas ele não foi capaz de resistir ao pedido da mãe. Então, a gente precisa recorrer a ela. Ponto 29. O que aconteceu em Nazaré? Eu não sei. O que era Nazaré? O que aconteceu lá em Nazaré? Sei lá. Ó, Nazaré era uma cidadezinha pequenininha, de 200 habitantes. 2, 0. Alguns arqueólogos, 200 habitantes não é nada. É menor do que um bairro hoje nosso. É menor do que, às vezes, 1, 2 ruas de uma cidade já tem mais do que 200 pessoas. Nazaré não era nada, não era relevante, ninguém queria saber de Nazaré. E alguns arqueólogos escavaram e encontraram. E estimaram que mais ou menos 200 pessoas viviam lá. E olha como Deus gosta da pobreza e da simplicidade. Deus escolheu uma menina de Nazaré, Deus encarnou num bebê, pobre, simples, numa manjedoura. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Acho que mais à frente a gente vai dizer por quê. Vamos lá. Item 30. Qual o papel de José nesse processo todo, nesse plano que a Trindade fez de nos salvar? Qual o papel de José nesse processo? Cuidar de Jesus. Como se fosse um pai de Jesus. Isso. O que você acha? Eu não sei. José tem um papel fundamental. Ele foi o pai humano. Ele proveu os recursos. Ele trabalhava, ele mantinha a família e ele protegia a família. Então esse trabalho que eu tenho feito na internet com pais, eu tenho ressaltado muito isso. Uma das funções do pai é proteger a família. Proteger sendo um bom profissional, proteger financeiramente contra a miséria, isso não é bom. Proteger a família com os bons valores, ensinando o que é certo e o que é errado, protegendo de vários perigos. E José protegeu Maria e Jesus muito. Protegeu como? Indo para o Egito, fugindo para o Egito, ouvindo a voz de Deus em sonho. Lá, imagina abandonar tudo e ir para um país estrangeiro sem conhecer ninguém. E um país que não era cristão, que nem acreditava em vários ídolos e deuses. E aí eles foram para Belém. Em Belém, o que aconteceu em Belém? Senta direitinho, tutor. Direitinho, assim, com a mãozinha aqui. Ó, o que aconteceu em Belém? Belém nasceu Jesus. Eles foram para o recenseamento. Lá tinha o imperador Augusto e que mandou, olha, todo mundo vão para suas bases, das suas cidades natais e vão se recensear. E eles foram para lá. Chegando lá, estava prestes a nascer Jesus e acabou nascendo. E eles tentaram algumas pousadas, que na Bíblia chama de hospedaria, são pousadas, hotéis da época, e estava tudo lotado. Por que estava lotado? Porque todo mundo foi para Belém. Todo mundo que era descendente ali de Belém foi para lá e a cidade estava cheia. E esse plano da Trindade já previa isso. E sabe o que o imperador romano disse? Você não tem família em Belém? Então, vai embora. E aí o que aconteceu? Por que Jesus nasceu pobre, um bebê simples, e não teve festa? Não teve nada suntuoso, nenhuma comemoração. Teve sim, lá no céu. Teve no céu. Sabe por que Jesus fez isso? Para que todos nós possamos chegar até Ele. Um rico, um rei,
uma pessoa numa casa de 10 milhões de dólares, num palácio de 10 milhões. A gente pode chegar lá, bater lá, eu quero falar com o morador dessa casa. Não, vão ter seguranças, vão ter guardas, vai ter alarme, vai chegar alguém. São várias barreiras para a gente chegar até o dono dessa casa. Imagina um rei. A gente chega num rei fácil? Não. Agora, como Jesus chegou simples, pobre, humilde, um bebê, todos nós podemos chegar. Ele quis fazer isso de propósito para que todo mundo possa chegar. E hoje ainda a gente pode chegar nele como? Fazendo nossa oração. E aprendendo com a simplicidade dele. E aí, nesse nascimento, como é que foi? Ele nasceu num estábulo, numa manjedoura. O que é um estábulo? Estábulo é uma casinha de animais. E os animais não fizeram mal a ele. Não. Não, sabe, os búfalos que estavam lá não deram coice dos cavalos. E a manjedoura? Ai, não sei. Aqui, ó, mostra. Aqui, ó, a manjedoura. Essa aqui tá até bonitinha demais. Quase que cai. Essa tá bonitinha demais. Segura aqui. Essa tá bonitinha demais. O que é uma manjedoura? Era um lugar onde os animais comiam. Ela lavou. Maria deu um jeitinho. Tem água aí? Tem. Ela deu um jeitinho e colocou Jesus ali. Com muito carinho, com muita... Então, o que acontece? Nesse momento, foi uma festa. Os anjos começaram a tocar as trombetas, foi uma festa generalizada. Os pastores, os pastores que estavam cuidando dos animais ali, das ovelhas, porque era um campo, foram os primeiros a ver Jesus. Olha que privilégio. Os primeiros a ver Jesus. E logo depois de um tempo, vieram os 3 reis magos. Peraí, professor. Os 3 reis magos seguindo a estrela. Então teve uma grande alegria no céu. Então, vamos ler como que foi o nascimento de Jesus. Agora um trecho extraído da Bíblia. Eu vou ler para a gente acabar a nossa live. Olha que interessante. Ele vai descrever a história de Natal, porque o Natal nasceu aí. O Natal não nasceu com o Papai Noel. Nasceu com o nascimento de Jesus. Natal de nascimento. E aconteceu que, nesses dias, saiu um decreto do imperador Augusto, imperador romano, ordenando o recenseamento de todo mundo. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Então a cidade de José era Belém. Também José subiu da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Foi se inscrever com sua esposa, que estava grávida. Enquanto eles estavam aí, completaram-se os dias para o parto. Então ele foi no finalzinho do parto. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Maria era muito cuidadosa, então ela era muito pobre, mas muito zelosa. Ela usou os panos que ela tinha. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na mesma região, alguns pastores estavam nos campos e durante a noite cuidavam de seu rebanho. Então, aqueles pastores foram grandes privilegiados. Quando a gente vê um presépio, sempre tem um pastor ali. Porque eles foram os primeiros a verem Jesus. Um anjo do Senhor apareceu a eles. A glória do Senhor os cercou de luz. E eles ficaram apavorados. Quando Deus aparece, o homem sempre fica apavorado, mas ele sempre diz, não tenham medo. Porque ele é muito magnânimo, muito luminoso, muito grandioso. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, pois eis que lhes anuncio a boa notícia. A Bíblia às vezes fala boa nova, boa notícia. Uma grande alegria para todo o povo.
Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é Messias e Senhor. Então, Messias, Salvador, Senhor, Deus. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma multidão do exército celeste. Eu imagino o arcanjo Miguel lá, né? Líder do exército celeste. Esse exército celeste juntou-se ao anjo e louvaram a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que Ele ama. Deus dá paz às pessoas que amam Ele. Assim que os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos logo a Belém para ver o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Partiram depressa e encontraram Maria, José e o menino deitado em uma manjedoura. Ao ver o menino, contaram o que lhes haviam dito a respeito dele. E aí eles começaram a relatar isso para José e Maria. E José e Maria guardava tudo isso no coração. Meu Deus, meu filho é Deus mesmo. Já está vindo gente me avisar que ele é Deus. Ele mal nasceu, já tem gente vindo aqui. E ao ver o menino, contaram o que eles haviam dito a respeito dele. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com o que eles contavam. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando em seu coração. Então, Maria cultivava o silêncio e ouvia. Olha, sinais. Bate não. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como tinha sido dito a eles. Então, isso é um grande sinal. Vê quanto tempo falta ali. Um grande sinal de que Jesus é Deus. E não fica na frente não, só dá uma olhada. Acho que não está aparecendo. Vem para cá agora. 10h57. Tá, faltam 3 minutos. Jesus está aqui. Jesus. Jesus. Então, querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar Hoje é um dia essa? especial, hoje é de 15 de agosto, dia de Assunção de Nossa Senhora. E hoje é um dia muito especial que a mamãe está lembrando aqui, dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. Deus cuidou tanto de Nossa Senhora que ela foi assunta aos céus. Hoje é aniversário do tio Thiago. O que é assunta aos céus? Hoje é aniversário do meu irmão também, parabéns, Thiagão. 38 anos, que Deus abençoe muito sua vida, que Nossa Senhora conduza você Ontem foi do meu irmão. pela mão. E ontem foi aniversário do meu cunhado, irmão da Renata também. Que Nossa Senhora os guie pela mão. Então, Nossa Senhora foi uma criatura tão amada que Deus cuidou com tanto cuidado que na morte dela, isso ainda não está muito certo, se ela foi assunta ao céu, se ela dormiu ou se ela morreu. Ela foi levada de corpo e alma. Mas independentemente disso, ela foi levada de corpo e alma para o céu. Isso é um privilégio. E ela foi nomeada como rainha do céu e da terra. Então que Nossa Senhora conduza as nossas famílias, a nossa família, a família de vocês, por essa jornada de vida que não dá para ser trilhada com êxito, não dá para ser trilhada com suavidade, com esperança e com tranquilidade, sem a figura de Nossa Senhora, sem a fé no seu Filho, que é Cristo. Então eu desejo muito que Nossa Senhora conduza cada uma das famílias que está nos assistindo, cada criança que está nos assistindo, Cada pai que está nos que assistindo. dê sabedoria a cada pai e a cada mãe, para que forme bem os seus filhos na verdade e na fé. Ave Maria. Vamos rezar uma Ave Maria então para finalizar. Gostei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santa Obri- Maria, esperança nossa, sede de sabedoria, Rogai por nós. rogai por nós. Obrigado por terem assistido. Aguardo vocês no próximo sábado. Um forte abraço. Tchau.